Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco neste e em todos os momentos das nossas vidas. Quando eu estava pensando em preparar a palestra para falar aqui hoje, me veio esse tema, valorização da vida. E eu acho que mais do que nunca é atual. Quando eu terminava de receber o livro da psicografia do livro que ganhou o nome de Preciso de Ajuda, do Espírito Eduardo, eu não tinha noção de que fosse um problema tão sério em nossa sociedade. E hoje eu vejo que, na atualidade, é maior ainda do que era aquela época. Estou falando de 1997. E, algum tempo depois, saiu uma matéria de Gilberto de Minstein, que eu até vou citar aqui. Mas, sempre, na nossa vida, temos o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Essas palavras de Jesus, elas falam muito ternamente ao meu coração, porque eu sinto a doçura com que Jesus nos envolve nesses instantes em que nos lembramos, das suas palavras. E sempre muito necessárias na nossa vida. Então a gente vê que na nossa sociedade hoje, e essa matéria do Gilberto Minstein, na Folha de São Paulo, saiu em 98, aquela época ele falava do problema que era tentativa de suicídio em jovens e até em crianças. Eu fiquei surpresa, porque realmente eu não tinha noção disso. E ele fala de criança de 4, 6 anos tentando suicídio. Uma delas, depois de atendida, quando os pais perceberam que ela tinha tomado alguma coisa corrosiva, e ela foi atendida, e um psicólogo foi conversar com ela. E perguntou se ela sabia o que ela tinha feito, se ela havia tomado aquele produto, com a intenção, sem saber o que era. Ela disse que não, ela sabia. Que ela queria mesmo se matar. Veja, criança de 6 anos de idade. Então esse tipo de coisa é muito sério na nossa sociedade. E não sei se vocês, eu achei que foi muito a propósito até, porque hoje quando eu fui recolher o jornal, não sei se vocês viram, a Folha de Londrina hoje traz uma matéria grande sobre esse assunto. Então eu acho que é o momento mesmo a gente falar sobre isso. Esse tipo de problema acontece em crianças por influenciação espiritual e melancolia. Naquela época a gente conhecia, há muito tempo a gente conhecia como melancolia. Hoje a gente sabe que essa tristeza profunda, que toma de assalto o nosso íntimo, no fundo é o que hoje nós chamamos de depressão. E na verdade eu tenho isso muito presente porque eu tive um problema muito sério quando eu era criança. Eu vivia muito triste, chorava muito. Eu tinha uns 10 anos à época, 9 para 10 anos. Eu chorava muito e tinha vontade, eu olhava para o alto assim, eu ficava num corredor na nossa casa lá em Maria, onde não tinha uma luminosidade maior, eu ficava olhando o céu e olhava assim as estrelas assim, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Então esse tipo de coisa, com certeza,
tristeza era provocada por problemas meus íntimos, certamente, mas também por influência espiritual. Porque foi uma constante na minha vida, nessa existência agora. Né? E a gente trabalhando na casa espírita, né? Com a consciência espírita que nós temos hoje, tudo isso acaba entrando numa normalidade. Né? Mas naquela época era difícil. Meus pais eram espíritas. Meu pai era palestrante espírita. Eu era criança e já era palestrante espírita. Né? Eu sou do berço espírita. Então, até que chegou um dia que era umas 7 horas da manhã, nós tínhamos uma moça que trabalhava em casa, ela morava numa fazenda, então ela não dormia em casa. Né? E ela saía para comprar pão cedinho, a padaria era ali perto, mas ela estava de namoricos com um funcionário da padaria, então ela demorava para voltar. Interessante é que eu acordei, sem pensar, levantei da cama, fui para o quarto dela, peguei o lençol, amarrei, tinha traves assim, não tinha forro, então eram traves de madeira, coloquei o lençol, subi numa cadeira, me amarrei, pescoço, né, e soltei. Empurrei a cadeira. E a única coisa que eu senti foi que começou a formigar a minha cabeça e depois eu não vi mais nada. Quando eu acordei, eu estava com muita dor na cabeça, porque eu havia batido a cabeça na cama, né? Na guarda da cama. E meus pais e ela, que tinham chegado, ela viu que a porta do quarto estava fechada e foi falar com meus pais, foi acordá-los, né? E aí eles bateram e eu acabei acordando e abri a porta. Então vejam, foi uma coisa providencial, porque eu realmente amarrei muito bem. Mas eu acredito até que tenha sido soltado o laço, né, para que não acontecesse aquilo. E depois, eu me lembro que meu pai ficou muito bravo, mas ele falava com o Espírito. Ele não falava comigo, ele falava com o Espírito. Então, isso é fácil de acontecer? Acontece. Eu, por exemplo, sobrevivi a esse tipo de coisa. Mas, quantas pessoas não sobrevivem? Então, é preciso que a gente pense bem e tome muito cuidado. Especialmente nós que temos a consciência espírita, que estamos aqui numa casa espírita, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes a gente não percebe. Porque a nossa vida, às vezes, é tão agitada, tão cheia de atividades, corre para cá, corre para lá, não é? E vai fazer refeição e volta. Então, é importante que a gente se dê conta disso. Em adultos, normalmente, a falta de fé é um dos grandes motivos. Por quê? Porque o materialismo campeia. Se não é o materialismo da pessoa não ter uma religião, é aquele materialismo funcional, né? A pessoa não acredita em nada, ela vai à igreja, ao templo religioso, mas ela não tem aquela condição de fazer com que esse sentimento, as palavras de Jesus, porque nós somos cristãos, né? Grande parte da nossa população é cristã. E ela não tem a consciência de pensar, de aliar aquela parte moral do ensinamento de Jesus à vida, à própria vida. Então, para ela é suficiente ir numa igreja ou num templo religioso, né, num dia da semana e pronto. Mas nós sabemos que não, nós sabemos que nós temos que refletir sobre tudo e vivenciar de acordo com aquilo que nós aprendemos. A falta de amor é outra coisa que as pessoas indicam como motivação para desertar da vida. Só que Joana de Ângeles diz que nessa falta de amor, geralmente são pessoas que só pensam em si mesmas também.
têm muito orgulho dentro de si, não se abrem para o mundo e são muito egoístas. São muito egoístas. Porque elas poderiam se doar de alguma forma, elas poderiam fazer um trabalho até na própria família, mas elas acham mais fácil se considerar desamadas. Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Eu não tenho mesmo outra alternativa senão partir para essa condição. A influência espiritual, com certeza, eu tenho por mim que tudo isso, bem no fundo de todos esses atos, está a influenciação espiritual. Porque nós temos mesmo, né? Nós somos espíritas, sabemos que temos uma vida pregressa e que esta vida é cheia de problemas que nós geramos através do nosso comportamento, através dos nossos atos, e que se nós geramos amizades no passado, com certeza geramos também muitos inimigos nossos. E que agora podem estar no mundo espiritual, né, e desejando fazer com que a gente perca a existência. Por isso temos que tomar muito cuidado com isso. E a depressão, né, nós estamos falando de melancolia, doenças mentais, de um modo geral, vícios. Porque os vícios, por exemplo, se a pessoa ela não tem intenção de cometer um suicídio, é um suicídio indireto, porque acaba cometendo. Quantos desencarnam em virtude da viciação? Né? Tanto de bebida quanto de drogas, né? Esse tipo de coisa. A gravidez indesejada, às vezes uma menina e ela não sabe o que fazer, em vez de se abrir, ela resolve tomar uma posição. Tédio da vida e outros problemas mais que a gente vê e que o próprio livro dos Espíritos nos fala. Então, é importante a gente refletir sobre tudo isso. Os dados da Organização Mundial da Saúde dizem o seguinte, dados de 2014. No mundo todo, cerca de 1,3 milhões de adolescentes morreram em 2012, afirma o relatório. As 3 principais causas de morte em nível mundial foram acidente de trânsito, AIDS, que aqui no Brasil, lá fora aparece como AIDS. Aqui no Brasil aparecem os homicídios, em segundo lugar. E suicídios, a terceira causa. Então vejam, já é a terceira causa de motivação para a morte. No entanto, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que a calma e a resignação, auridas da maneira de encarar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Isso está no capítulo 5º, né? No item 14. E é uma realidade. Porque nós que temos essa consciência, que vivemos, sabemos que somos imortais, que já vivemos muitas vezes, que temos a nossa responsabilidade através do livre-arbítrio, que temos a condição dessa comunicabilidade entre os espíritos, isso e outros problemas mais, fazem com que a gente possa entender melhor o que se passa conosco. Então, para nós, isso é de grande interesse e de muita... É uma bênção que a gente precisa se valorizar. Joana de Ângeles, no livro Momento de Renovação, ela diz assim: não raro, a atitude lamentável do suicídio ocorre quando a questão já estava se resolvendo. E eu me lembrava de uma passagem, se não me engano é do Humberto de Campos, em que ele fala, eu me lembro do livro também, mas ele conta de um senhor que ele fabricava tecidos. E ele importava. Mas havia o problema do algodão que ele precisava. E
de repente, houve um problema lá no exterior e ele começou a ficar em dificuldades. A firma dele aqui entrou em decadência. Ele estava quase falindo. E ele estava desesperado, porque imagina a família passar por necessidades e ver tudo aquilo, né? Então, o que ele fez? Ele optou pela saída do suicídio. Tempo depois, já recuperado no mundo espiritual, né? Ele retorna para visitar. E ele vai visitar a família e ele fica surpreso. Quando ali tudo estava bem, estava ótimo, né? Tudo florescente, a fábrica ali aumentada, bonita, bem arrumada, né? E ele vê o filho dele, o mais velho, que estava dirigindo ali a fábrica, né? Era um empresário ali. E ele entrou na sala que era dele, né? E ele viu lá um retrato bem grande dele lá, né? Então ele ficou emocionado com aquilo. Mas aí ele perguntou, mas o que é que aconteceu? Porque quando eu desencarnei, estava tudo se acabando, não tinha mais nada. Eu assim, pois é que você não soube esperar. Porque poucos dias depois, mudou o problema lá nos Estados Unidos, ou uma quebra de safra, e enfim, tudo ficou mais fácil para a fábrica. Então vejam, às vezes a pessoa se precipita, ela acha que não vai ter jeito. Como não tem jeito? Para tudo, né, nós temos jeito. Então imagine a surpresa dele ao ver que tudo estava bem. Então nós temos que rever a nossa escala de valores. Se a gente tiver alguém nessas condições, a gente tem que lembrar disso, né? O que é que realmente a pessoa deseja da vida? Quais são as minhas reais motivações para viver? O que é que eu penso? Né? O que é que a pessoa pensa? Para analisar e rever. Porque o que é tão sério que não possa ser resolvido? Tudo tem uma solução. Especialmente se nós elevamos o nosso pensamento ao alto. Se a gente confia em Deus, busca o auxílio de Jesus. O que pode ser tão grave assim? Nós temos que mudar a ótica com que nós estamos olhando tudo. Tem uma pessoa conhecida nossa, até de Holândia, é um senhor que ele é sitiante e ele tem muito dinheiro. Mas ele estava acostumado assim, em cada safra, né, as coisas iam tão bem para ele, que a cada safra ele comprava um novo sítio. Então vocês calculam. Teve um ano que o Joaquim encontrou com ele e ele estava desesperado. Estava a ponto mesmo de uma atitude extrema. Ele falou para o Joaquim. Assim, não sabia o que fazer mais da vida. Eu disse, mas o que é que está acontecendo de tão sério assim com você? E ele conta, ele falou assim, olha, veja, todo ano eu compro um novo sítio, esse ano não deu para fazer isso. Não deu. Agora eu não sei o que é que eu faço. Eu falei assim, olha, mas pensa bem. Pensa bem. Por que você não vende um sítio que você tem, né, para saldar as dívidas? E quem sabe ano que vem você compra outro. Né? Para quem tinha tanta coisa, qual a diferença que é fazer um sítio a mais ou menos? Então vejam como é que a pessoa é. Ela fica com o foco naquilo, eu tenho que fazer isso. Tradicionalmente eu faço isso. Como é que a gente faz? Então tem que mudar a maneira de enxergar a vida. Quanta gente possui menos do que a gente e vive. Conservar a tranquilidade é o melhor preservativo para que possamos manter a nossa calma, pensar com cuidado, né? E outra coisa, olhar em torno e ver que a vida é maravilhosa, que Deus nos concedeu as melhores condições para viver. Olha, nós temos tudo o que precisamos.
Nós temos o ar que nós respiramos, nós temos o sol, nós temos água, né? Numa sociedade como essa nossa aqui, que não falta água. Se falta, às vezes é coisa eventual. Por que a gente está reclamando tanto assim? Porque a gente tem alimentação na nossa mesa. Vai viver lá na África para ver como é que é. Vocês já pensaram? Onde não tem água, não tem comida, eles não têm condições de vida, não tem nada. Não tem médico, não tem nada. Então, nós temos que colocar a mão na cabeça e pensar, né? O que é realmente importante. Deixar de olhar para o próprio umbigo e ver o que existe em volta, a natureza e as outras pessoas que estão ao nosso redor. Descobrir o prazer de viver. É tão bom viver. Se não fosse, a gente não teria tanta dificuldade para deixar essa vida. Normalmente ninguém quer. Você quer morrer amanhã? De jeito nenhum. Por quê? Porque a vida é boa. Né? Temos tanto a agradecer e pouco nós temos doado, assim, muito que nós recebemos. Deus tem sido pródigo para conosco, com a família, na nossa vida, com tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia. O amparo do alto nunca falta, valorizar a vida tentando pelas infinitas bênçãos que temos recebido. Porque nós que somos espíritas, sabemos dessa ligação do alto conosco, do mundo espiritual. Nós sempre temos aqueles que estão nos ajudando, sejam familiares, amigos, desta existência ou de outras. Olha, a gente tem amigos que a gente nem conhece, mas que nos ajudam, que nos amparam, numa hora de necessidade, vão lá nos erguer. Né? Às vezes a gente está lá choramingando, vai lá nos erguer, fazer com que a gente possa caminhar melhor. Então nós temos que colocar mais otimismo, confiança e esperança em nossas atitudes. Estou falando sobre isso também. Eu me lembrei que na nossa casa nós estamos tendo problemas desse tipo. E não pensem vocês que a gente que chegou na casa agora, não. A gente que está há muito tempo, que é espírita há um longo tempo, mas se deixou tomar de uma tal maneira por pensamentos negativos, porque a vida pessoal não vai bem, de tal maneira se deixou influenciar por esses pensamentos, pelas ideias repetitivas, né? E que isso faz com que chegue a pensar realmente em desertar da vida. Olha que coisa! E não é um caso só, não. Então nós temos que mudar a maneira de encarar a vida. A oração é o nosso primeiro recurso para nos levantarmos. Porque é através dela é que nós nos ligamos ao alto, que fazemos essa comunhão com a espiritualidade maior, com aqueles que querem nos ajudar e que muitas vezes têm dificuldade, se nós estamos muito presos aos nossos pensamentos negativos, eles têm dificuldade em fazer-se entender, alô, estou aqui, né? Difícil. Então a gente tem que buscar a oração. Procurar ver o lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Tudo tem seu lado bom. Mas é preciso que a gente aprenda, veja isso. Tomar uma atitude, fazer alguma coisa, desenvolver atividades. Tem um desses casos em que a moça se enfiou dentro de casa, não deixa entrar ninguém, está numa cama, não come,
só se comunica através de mensagem por celular, em que a gente tenta ajudá-la, mas ela não quer sair. E só reclama das outras pessoas. Ela não tem problema algum. Olha como é que é a visão da pessoa. Ela não tem problema algum. Mas os outros são assim, assado, ninguém ajuda, ninguém... Veja, é a ótica dela, a maneira dela encarar a vida. Mas certamente também, porque ela tem as suas dificuldades, tem as suas imperfeições, e pelos pensamentos negativos, ela acaba centralizando mais ainda, tornando mais forte a sua condição. Policiar a casa mental. Estados depressivos começam com insinuantes ideias infelizes. Assim, eu não faço falta para ninguém mesmo, a melhor coisa que eu faço é ir embora. Ninguém me quer, ninguém me ama. Não vou fazer falta para ninguém. Assim que as pessoas pensam. Conviver com as pessoas, não se isolar, esse caso é um. Ela não quer conviver, reclama da família inteirinha. Não tem ninguém na família que seja bom. Tem ninguém. Todo mundo tem defeitos. Todo mundo tem defeitos, a gente sabe disso, né? Mas as pessoas não têm só defeitos, as pessoas têm qualidades. Mas a criatura, quando está numa situação dessa, ela não percebe isso. Agora, eu sou boazinha, os outros que não enxergam isso. Cultivar o otimismo, sorrir. Quando a gente percebe o seguinte, quando a gente está disposto a ter ligação com as outras pessoas, as coisas mudam. Nós sorrimos, conversamos, trocamos ideias, às vezes falamos abobrinhas, não tem problema algum, a gente dá risada, se diverte, né? E isso levanta o ânimo. Levanta o ânimo. Ouve uma música, canta alguma coisa. Isso é excelente para nós. Mas é preciso que a gente saia daquela condição primeiro, né? Exercício da caridade, olha, isso é fundamental para nós, fundamental. Por quê? Jesus mesmo disse que a gente é dando que a gente recebe. Né? Tudo aquilo que nós damos, nós recebemos de volta pela lei do retorno. Né? Então, as bênçãos, quanto mais nós fizermos o bem, mais nós receberemos. O bem que fazemos é fundamental, valorizar o serviço ao próximo, servir. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso é do Evangelho, capítulo 15, item 5. São palavras de Jesus. Então, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Mas se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar o nosso próximo? É um sentimento que a gente não tem dentro de si. Então precisamos fazer com que ele flua. Passar a nos aceitarmos mais. Ou aquela pessoa que está com problema, fazer com que ela pense melhor, reflita sobre isso. Porque se ela se aceitar, ela acabará aceitando melhor os outros também. O André Luiz, quando ele estava com desejo de trabalhar, lá no livro Nosso Lar, que é tão importante para nós, ele estava com vontade de trabalhar, mas estava com dificuldade de pedir. Então, o Lísio disse a ele que fosse procurar o ministro Clarencio. Né? E o ministro Clarencio recebia as pessoas de dois em dois. E uma senhora ia ser atendida junto com ele. Então,
o ministro começou a conversar com ela primeiro, por precedência. E ela disse que gostaria muito de ajudar os familiares dela, os filhos dela, os 2 filhos dela, que estavam aqui na Terra. Mas que era muito difícil, porque ela não conseguia, ela não tinha meios e não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Então o ministro Clarence disse a ela: mas minha irmã, você até agora não plantou nada no coração das pessoas. Quantas bônus horas tem? A senhora tem 304, senhora. A senhora está aqui há mais de 6 anos e só dedicou 304 horas, né, ao próximo, em serviço à coletividade. E ela foi reclamando, ela falou assim: mas eu coloquei a senhora num trabalho em tal lugar. Ah, mas não dava para ficar. O pessoal era insuportável. Mas e naquele outro? Mesma coisa, não deu para ficar. E assim foi, ele tinha oferecido várias oportunidades de ela trabalhar. E ela nunca aceitava, só reclamando das pessoas. Então, o ministro Clarence acabou dizendo para ela assim: olha, então, a senhora, é melhor a senhora voltar lá para os campos de repouso onde a senhora está agora e voltar a refletir, né, em como deve agir, como trabalhar com as pessoas para gerar simpatia. Porque até para podermos pedir alguma coisa para alguém, nós temos que gerar sentimentos bons, simpatia nas outras pessoas. Se nós não ajudamos ninguém, como é que alguém vai nos ajudar? Não é? Então, ela voltou lá, triste, mas voltou para a sua condição. Então, e o André Luiz? O André Luiz, ele não tinha coragem de dizer que ele, na verdade, ele gostaria de trabalhar como médico, que era a profissão dele aqui na Terra. Mas o ministro começou a conversar com ele e tudo mais, e ele refletiu bastante e aceitou. Ele disse assim: olha, eu aceito qualquer serviço. Mas o ministro disse assim para ele que ele, apesar de muita coisa negativa que ele tinha feito ali na Terra, muita imprevidência, né, muitos abusos e tudo mais, mas de alguma forma ele tinha ajudado, porque ele tinha dado 6.000 receituários grátis a pessoas necessitadas, né? E isso estava contando a seu favor, mesmo que ele tivesse feito isso por troça, ainda o ministro falou, por troça, quer dizer, sem intenção alguma de fazer a caridade, né? Mas que isso contava a seu favor. Mas mais ainda contava a seu favor aquilo que ele havia feito para 15 pessoas que não se esqueciam dele e que toda hora chegavam lá orações dessas 15 pessoas que ele ajudou, pedindo, intercedendo por ele. Então, a gente fica pensando assim, né? Por que só 15 atendidos, dentre tantos beneficiados, criaram vínculos mais profundos com o benfeitor? Por que só esses 15, no meio de 6.000? Né? É uma porcentagem bem pequena. Só podemos explicar o resultado pela ação do fluxo de energia que marcou emocionalmente os beneficiados. Eles foram curados. Só tem essa explicação. Afinal, o bem, mesmo efetuado sem qualquer interesse, produz resultados positivos. Então, vejam, mesmo que a gente não tenha vontade de ajudar, interesse em ajudar, mas aquilo que a gente faz, permanece conosco. É mérito nosso, é crédito nosso. Né? E o ministro Clarence falou em plantar simpatia, né? Exatamente nesses que estavam orando por ele havia plantado simpatia. Então a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. Isso está no livro Condófilo, no capítulo 17.
mas em consequência de leis justas. Quer dizer, aquilo que eu faço aos outros, eu recebo. Houve certamente, no momento da operação mental, uma movimentação de fluidos, sem que tenha sido provocada por ato de vontade do doador em relação ao beneficiado, que era o caso do André Luiz. Ele não tinha tido intenção de ajudar ninguém, ele fez porque até por troço. Né? A força do bem expressa por poderosa carga de radiação política foi o suficiente para a cura dos beneficiados. Daí o forte laço de simpatia no coração dos 15 favorecidos. Embora a irradiação dos fluidos não fosse projetada por vontade do doador, curados jamais o esqueceram. Olha que coisa interessante, né? Então, não foi da vontade do André Luiz, não foi ele que orou e que pediu, que fez coisa nenhuma, né? Mas aqueles que ficaram curados foram porque eles tinham, com certeza eles tinham méritos para isso, e o pedido deles foi muito forte, muito importante. Eles se doaram naquele momento. Então, isso daí, até um texto, esse texto aí, é um texto do Aprendendo com o Nosso Lar, do Boberg, né, nosso amigo Boberg, lá de Jacarezinho. Está na página 87. Então vejam, quantas vezes isso acontece conosco? Vou contar uma coisa com vocês. Quando, uma certa ocasião, isso há muito tempo atrás, o Joaquim trabalhava em Arapongas, eu era muito jovem ainda, tinha os filhos pequenos. Fiquei sabendo um dia, o Joaquim estava pensando em um casamento lá em Arapongas de um colega de banco dele. Mas ele demorou para se decidir, quando ele decidiu já estava em cima da hora, era aquele dia. E mulher sabe como é que é, não tem que se preparar, né? Aí eu falei, mas será que agora você resolveu isso? Ah, vamos, né? Para ele é fácil, né? Para homens é fácil. Aí o que eu fiz? Taquei uns bobs na cabeça para melhorar um pouco o cabelo, né? E tentei fazer a unha, que eu não sei. Aí ele recebe um telefonema e diz assim para mim, sério, está vindo aí uma colega minha que está muito necessitada e quer que você aplique um passe nela. E eu não estava com cabeça para aquilo. E eu? Ela vem, tá vindo. Falei, olha, diga a ela para vir em outra hora, para vir amanhã. Ela já está vindo, ela já saiu de lá. Olha, aquilo me deixou, assim, eu já estava desgostosa com o problema do casamento, aquilo lá me deixou pior ainda. Fiquei irritada. Então, quando o pessoal chegou, ela veio com uma outra colega também de banco, né, o Joaquim, e eu fui aplicar o passe. Gente, eu apliquei o passe, confesso para você, nunca me aconteceu isso. Sem qualquer vontade. Assim, na verdade, de má vontade, acreditem nisso. De má vontade. Aí, ela foi embora logo, porque estava com pressa também, né? E nós não acabamos nem do casamento. Sabe que depois ela contou que ela saiu lá de casa e ela estava com uma terrível hemorragia que não passava de jeito nenhum. Ela saiu lá de casa, ela falou assim, olha, eu saí de lá, acabou, não tive mais nada. Eu falei, Senhor, não foi por mim. Né? Não foi por meus méritos, certamente, né? É esse caso aí. Ela deve ter orado com tanta fé, acreditando no passe que eu ia dar, né? E ela acabou vencendo, realmente conseguindo, né, vencer aquele problema que estava deixando muito atormentado. Então, gente, é isso que eu queria dizer para você. Então, nós temos que ficar atentos, temos que nos lembrar sempre de que o amor tem que estar em primeiro lugar. Mas nós que somos espíritas, observamos as pessoas ao nosso redor, porque às vezes as pessoas estão com extremas dificuldades e a gente não percebe, a gente não vê. Então nós temos que ser mais sensíveis, né, à observação dessas coisas, para que problemas maiores não aconteçam, né, por perto de nós, nem na nossa casa. Então, gostaria nesse momento
de encerrar a nossa participação aqui, lembrando uma melodia, uma prece. E que nos eleva a Deus. Eu ponho amor no que eu faço, eu ponho amor. Eu ponho amor no que eu faço, eu ponho amor. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Senhor, empresta-me tua voz, teu olhar, teu sorriso, tuas mãos, para que eu possa levar-te aos meus irmãos, para que eu possa levar-te aos meus irmãos. Senhor, empresta-me tua voz, teu olhar, teu sorriso, tuas mãos, para que eu possa levar-te aos meus irmãos, para que eu possa levar-te aos meus irmãos. Muita paz. Jesus nos abençoe.